Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo ler um texto no primeiro livro da Bíblia que nos traz uma história abençoada e edificante. Encontra-se em Gênesis capítulo 28, dos versos 10 ao 17, que lerei. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que eu vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Queridos, só foi possível Jacó ser participante desta gloriosa e magnífica experiência em pleno deserto por sujeitar-se e submeter-se à autoridade, à orientação de seu pai Isaque, o de casar com uma mulher estrangeira. Observe o texto de Gênesis 28, 3. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Incrível é que, até então,
não havia uma lei escrita proibindo tais casamentos, algo que ocorreu somente centenas de anos depois, com o advento da lei de Moisés. O pai de Jacó via com os olhos espirituais que uma união mista de povos diferentes poderia acarretar em grandes prejuízos no que se concerne à adaptação, estabilidade do casamento e, pior, dos cultos, adoração bem diferente a Deus antagônicos. E ele estava corretíssimo. Há 43 anos sou casado com a irmã Ilse, uma moça que conheci na igreja. Portanto, o mesmo Deus, o mesmo objetivo de culto, fica bem mais fácil a convivência, a união. Somos felizes e realizados em todos os aspectos. Imagina um cristão e pastor se tivesse se casado com a moça que adora 200 deuses, como acontece com as mulheres na Índia, o país onde existe mais deuses per capita ou por pessoa. Não iria dar certo, não é mesmo? Se Jacó tivesse feito um casamento misto, mesmo não tendo a lei que o proibisse, ele estaria pecando em desobediência a uma orientação ou ordem de seu pai. Por exemplo, todos conhecem perfeitamente a história do homem mais sábio da terra, o rei Salomão. Este sim pecou consciente, foi inexcusável diante de Deus, pois já havia lei divina escrita para seguir. Mas a extraordinária sabedoria de Salomão não foi capaz de impedi-lo de desobedecer a Deus, casando com centenas de princesas estrangeiras. Deus, como é onipotente e onisciente, entre outros atributos, sabia perfeitamente que tais uniões iriam trazer idolatria, até mesmo apostasia. O que Salomão fez logo que ele assumiu o trono, mesmo tendo a lei de Moisés em suas mãos, sabe o que fez? Ele multiplicou mulheres para si. Observa a determinação bíblica de Deus em Deuteronômio 17, do 15 até ao 17. Tenha cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Mas, irmãos, o desobediente Salomão pisou na palavra de Deus literalmente. Ele fez o contrário.
Ele casou-se com algumas mulheres judias, mulheres de Israel, mas a maioria delas pertenciam a outros povos, a outras nações. E observamos que Deus deixou escrito para ele esta advertência que está em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês as tiverem derrotados, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos. Observe esta frase: pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Salomão não respeitou essa orientação de Deus e casou-se com uma egípcia, filha de Faraó, também com mulheres de Moabe, Amon, Edom, Sidom e dos hititas, conforme está registrado em 1 Reis 11, de 1 a 3. Amigos, se Davi, pai de Salomão, estivesse vivo, teria dado um colapso, um infarto de ver o seu filho, depois de construir um templo magnífico para o Senhor Deus de Israel, agora por causa das suas mulheres estrangeiras e adoradoras de outros deuses, Salomão não só passou a adorar os deuses de suas esposas, mas até mesmo edificou santuário para esses deuses cananeus, para Astarote, deusa dos Sidônios, chamada Rainha dos Céus e frequentemente associada ao deus Sol Baal. Edificou templo a Milcom ou Moloque, abominação dos amonitas, e a quem se sacrificavam crianças que eram queimadas vivos. Seu símbolo era o fogo e o peixe, símbolos também de Nimrod dos babilônios. Equivale ao Quemos dos moabitas. Triste, não é mesmo, a velhice assim, pois tornou-se um idoso tolo no lugar de ser uma inspiração ou exemplo para os jovens e para todos os seus súditos. Pelo contrário, ele os ajudou a descaminhar-se, pois era normal o povo adorar o Deus do seu rei. Imagina quantos israelitas não passaram a adorar demônios e possivelmente até entregarem filhos e filhas a Moloque para serem queimados? Terrível, não é mesmo? Agora, o Novo Testamento fala sobre casamento misto,
mas não proíbe o casamento entre pessoas de outras nacionalidades, de nações diferentes. O que Deus desaprova é o culto misto, a adoração a Ele misturada com outros deuses criados por mãos humanas neste culto. Observa entre muitos textos esses dois aqui que lerei do apóstolo Paulo. O primeiro está em 2 Coríntios 6, do 14 ao 19, que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E outro texto, 2 Coríntios 7, 1, que diz: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Mas observem, queridos, mais esta orientação de Paulo. Eu falei duas referências, mas eu quero citar mais uma, que está em 1 Coríntios 7, 39, que diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, ao falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Observaram? A viúva fica livre para casar-se novamente, mas deve fazer um casamento com um homem de Deus, no Senhor. Bem, irmãos, o objetivo da nossa meditação não é falar sobre casamento, mas prevalece a regra de que não funciona, não dá certo mesmo o culto diferente a deuses diferentes. É muito bom cultuar, servir a Deus, orar junto com o seu cônjuge, né? Como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Então, voltando à experiência de Jacó, só foi possível ele ter esta visão esplendorosa, a visão da porta do céu, por ter obedecido a seu pai Isaque. Ou seja, buscar uma esposa entre a sua parentela, no meio do seu povo. Filho, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Honrar é mostrar respeito. Quando criança, isso significa obedecer aos pais. Quando adulto, significa ouvir e respeitar os conselhos dos pais. Quando os pais estão idosos, significa cuidar deles e ajudá-los. Isso sim significa honrar, porque honrar é respeito. Em Efésios 6, de 1 a 4, lemos também:
Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos ler novamente o texto de Gênesis 28, 16, 17. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó estava no norte, a caminho de Harã, lugar em que o tio Labão mora, deitado sozinho ao relento, com a cabeça reclinada sobre uma pedra. Nunca tinha se sentido tão longe de casa e talvez ainda não tinha passado por esta experiência a de dormir ao ar livre. Mas conseguiu pegar no sono, diz a Bíblia, e até sonhou. Ao acordar, impressionado, exclamou: sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu imagino, assim na minha mente, vendo Jacó fazendo essas declarações ali no deserto. Algo tremendo. Queridos, não importa o quanto solitário foi a noite para Jacó, o importante é que Deus não havia abandonado. Aleluia. Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada celestial ao lado do seu travesseiro de pedra, enquanto o Senhor diz: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Maravilha! Ele estava em Betel e foi neste lugar que seu avô Abraão armou a sua tenda e edificou o seu primeiro altar a Deus. Observe a leitura de Gênesis 12, do 7 ao 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Em Gênesis 13, 2, 3 diz também: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Olha, para muitos, pedra pode significar problemas, mas para Jacó, uma pedra serviu de travesseiro, deitou-se e sonhou, porque Deus estava ali com ele. Era como se estivesse a dizer: eu estou dormindo em meio aos problemas,
mas descanso em meio às tribulações. Deus está comigo, e isso é que importa. E diz a Bíblia que ele começou a sonhar. Teve um sonho muito bom. Era para ter um pesadelo no deserto. Aleluias! Mas ele viu uma escada que era posta da terra e seu topo tocava os céus, e sobre ela subiam e desciam anjos, diz a Bíblia. E anjos, que do grego é águilos, significa mensageiro. Os anjos foram criados com a função de servir e ajudar os seres humanos em meio às nossas necessidades. Eles sobem, ou seja, os anjos sobem levando as nossas orações. Eles descem, os anjos descem trazendo a resposta da nossa oração. Aleluias! Os anjos foram criados para uma missão muito importante de cuidar daqueles que temem ao nosso Deus. Os anjos descem, como eu disse, trazendo a resposta da nossa oração. Isso aconteceu com um personagem da Bíblia, com Daniel. Daniel, no seu livro, no capítulo 10, diz que Satanás não deixa passar o anjo para que possa abençoar Daniel, mas Deus manda o arcanjo Miguel para batalhar contra Satanás, para que o anjo abençoe Daniel, e assim o fez. A Bíblia relata que Jacó via uma escada que era posta da terra, cujo topo tocava no céu. Os anjos desciam por ela. A escada simboliza Jesus Cristo, mediador entre nós, os homens, e o Deus Pai, pois só Jesus Cristo é o caminho para chegar aos céus. Paulo escreve, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Após Jacó dormir, ele diz a Bíblia que ele teme e diz: este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Por isso, deve haver reverência, e respeito para com a casa de Deus. Não é outro lugar senão a porta do céu. Jacó fez uma viagem abençoada até a porta do céu. O apóstolo Paulo também fez uma viagem até o céu. Ele declara isso em 2 Coríntios 12, 2, 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Mas, queridos, onde fica a porta do céu? Os incrédulos dizem: o céu não existe, só existe na cabeça dos crentes, dos religiosos. O céu existe sim, e está ao nosso alcance.
O céu é a morada de Deus e será a morada daqueles que creem neles, como declara Jesus. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. João 14, de 1 a 3. A porta do céu está ao nosso alcance, não fica longe de nós. Jacó esteve na porta do céu, fugindo com medo de seu irmão e obedecendo seu pai, viajou pelos desertos difíceis e tenebrosos da Síria, tendo chegado a um lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, e sob a imensidão e silêncio conseguiu dormir e até sonhou. Achei interessante, irmãos, foi a conclusão que Jacó teve ao acordar. Porque para Jacó a porta do céu é o lugar onde Deus está. Se Deus está aqui, então aqui é a porta do céu. Jacó teve essa consciência. Jacó consagrou o lugar em que adorou a Deus, diz a Bíblia, e chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. A igreja que somos nós foi consagrada a Deus. Aqui começa a porta do céu. Meu coração, minha alma é a porta do céu. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Os cristãos são templos de Deus e Deus fez dos cristãos o lugar de sua habitação. E uma vez que Deus habita o templo pertence a Deus. Maravilha! Moisés, no Monte Horebe, diz a Bíblia que a sarça queimava, mas não se consumia. Ao aproximar Moisés desta sarça, Deus lhe diz: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, de 1 a 5. Ali Moisés viu a porta do céu, em pleno monte, num deserto. Deus disse a Moisés: descalça os seus pés, porque o lugar é terra santa, é a porta dos céus. Aleluia! Creio que os irmãos conhecem o hino cantado por quase todos os corais do mundo. Eu já tive o prazer de cantar no coral de uma igreja este hino também, Aleluia, de Handel. Sabem por que na maioria das igrejas na Europa e América do Norte as pessoas ficam em pé quando este hino é cantado? Bem, no dia 23 de março de 1783, ouviu-se na Inglaterra o mais belo cântico já cantado na igreja. Era a música de Handel. Houve um profundo silêncio na igreja, nunca ouvido antes, e o coral cantou: Aleluia, o nosso Deus reina. Sem que ninguém pedisse,
todos em estado de êxtase se levantaram e como se estivesse subindo para o céu. Hoje virou tradição. No final do nosso culto, aqui iremos ouvir este belo hino. Davi disse: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. Salmo 5, versículo 7. Davi tinha um extraordinário respeito e reverência, pela a casa de Deus, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso ali se encontrava. Um exemplo de irreverência numa igreja nos tempos bíblicos e que teve um final terrível foi o de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Diz a Bíblia, eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nós lemos isto lá em Levíticos 10, de 1 a 2. Hoje, irmãos, o fogo estranho se modernizou. Um pastor falou que um rapaz apaixonado escreveu no banco de madeira da igreja em letras garrafais: Ana, eu te amo. Porque este rapaz não fez a declaração de amor diretamente para a moça, não é mesmo? Quem ficou no prejuízo foi o banco da igreja, que ficou riscado. Outra coisa, o celular é útil e necessário, mas na hora do culto não pode atendê-lo ou enviar uma mensagem. Você sabia que na Inglaterra, por decreto da Rainha Elizabeth II, em seu palácio o celular não funciona? Sim, é proibido usar o celular. Se alguém, para falar com a rainha, tem que desligar o celular, você acha que Deus é mais importante do que a rainha ou não? Nos tribunais de justiça do trabalho tem um aviso na porta: desligue o celular, e todos respeitam a decisão, o pedido ali do juiz. O momento de adoração a Deus é um momento singular, de muito respeito e reverência. O diabo sabe disso e ele tenta atrapalhar os cultos. Saiba que ninguém é mais importante do que o Deus Altíssimo. Tema o Senhor a terra toda. Temem-na todos os moradores do mundo, disse o salmista no Salmo 33, 8. Novamente eu quero ler: tema o Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo. Para Jacó, a casa de Deus é a porta dos céus. Aqui é uma residência. Estou falando com vocês aqui de casa, mas no momento que eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, compartilhando a sua palavra, aqui começa a porta dos céus. Fazemos deste lugar a porta do céu. Por isso, respeitamos o momento com Deus. Jesus disse algo tremendo: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus é chamado de Emanuel. O que significa Deus conosco? E nós vemos duas referências lá em Isaías 7,14 e Mateus 1,23, citando o nome Emanuel. Emanuel, ungido de Deus, habita em nós, e mais, ele vive em nós e nós nele, como disse Paulo em Gálatas 2,20 e Efésios 5, versículo 30. Além disso, o nome Emanuel também significa que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios 5, versículo 19. Quando estou focado, concentrado nas coisas de Deus, é possível perceber que o Senhor está presente nesse meu momento de culto. Meus queridos, então, a porta do céu começa aqui na terra, como começava a escada de Jacó. Jacó consagrou o lugar onde se encontrou com Deus em sonho, chamando aquele lugar Betel, a casa de Deus, e disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Se você ainda não decidiu por Cristo Jesus, não entregou a sua vida a Ele, faça-o agora mesmo e você vai poder experimentar de sua bendita e gloriosa presença em sua vida. Amém? Vamos encerrar esse nosso encontro com uma oração. Aleluia, aleluias, bendito e glorioso Deus, a ti a honra, a glória e o poder. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é merecedor dos nossos tributos e adoração, ninguém mais. A gloriosa experiência vivida pelo teu servo do passado Jacó, Senhor, foi algo edificante que mudou o seu relacionamento com o Senhor. Desejamos muito essa intimidade com o Senhor também. Queremos ver a tua glória, mesmo habitando num mundo corrompido pelo pecado, onde impera o mal, onde Satanás é príncipe deste lugar. Queremos ver esta porta do céu sempre se abrindo em nossas vidas. É maravilhoso saber que Emanuel, Deus conosco, se faz presente para nos ajudar a vencer o diabo e os seus anjos. Obrigado, Senhor, por tua maravilhosa participação em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, aleluias. Queridos amigos e irmãos, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.